Bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 26 de fevereiro de 2021. Sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. Aí, galerinha que é promovida, foi derrubado. Um programa deles foi caçado do ar. A gente, se caçarem o nosso, enquanto tá ao vivo, vai lá pro VK russo, que Vladimir Putin garante. A gente conclui o programa com o Fábio Reis Viana, analista internacional, articulista também do Saker e do Monitor Mercantil no Brasil, e Augusto Alves, físico de partículas do CERN. Galerinha, eu mandei para vocês por esses dias aí um livro do Pepe Escobar. Você viu que a gente já contratou, já deixou contratado um panel, aí uma banca para esmiuçar isso e conseguir extrair dali toda a riqueza para análise global, mas também certamente para aquilo que diz respeito ao Brasil. Vocês já começaram a ler? Vocês estão ansiosos pela leitura? Qual a expectativa? Começando com o Augusto. Boa noite, expressionautas. Bom dia, boa tarde. Para essa galerinha lá, são 16 horas e 42 minutos. Para a gente que está no Fundo Central da Europa, são 20 horas e 42 minutos, Augusto. Isso, estou meio confuso. Hoje eu tive aí uma reunião com gente de 9 fuso horários. Não só isso, a gente está confuso também porque aqui é uma dobra espaço-tempo. Você viu o que eu falei terça-feira, virou Red na quinta, no Infiltrados e tal. Enfim, aqui é aquela coisa... Qual que é o paradoxo do gato? É, não é? Já. O paradoxo do gato, rapaz, é uma coisa da interpretação da mecânica quântica, né? Que é basicamente o seguinte, e que se aplica mais do que o que você pensa ao raciocínio que você estava fazendo. Pois é. Porque é tipo assim, o gato está dentro da caixa, você tem uma probabilidade do gato estar vivo ou morto de 50%. Ele pode estar vivo ou morto, mas você não sabe. Para você saber, você precisa abrir a caixa e olhar. E no momento que você abre a caixa e olha, ele vai estar ou vivo ou morto. Entendeu? Então, é tipo isso. A gente tem que ir conferir, né? Pois é, o pessoal não quer ir olhar. Não quer ir olhar. A gente pode fazer até abrir a caixa de uma live, mas o pessoal não quer de jeito nenhum, Augusto. Olha só. Sobre o livro do Pepe, é a coleção dos artigos dele, né, dessa década. Eu li todos. No contexto em que foram publicados, e tem alguns outros artigos que não estão ali, inclusive, que saíram em outros canais, coisas que ele escreveu meio avulso no The Faker e outras coisas, que também podem ser interessantes. Aí eu peguei, assim, dei uma olhada e disse, olha, enfim, relembrei, inclusive, de artigos que ele tinha escrito. Poderia até discutir com ele hoje, porque eu lembrava da maioria deles. Muito interessante. O livro, eu vou deixar a dica aí para o pessoal. Eu queria ter dito isso com ele na sala, para não parecer que é malandragem minha. Mas ele vai me entender. O livro já está traduzido para o português. Basta ir na página do Tlaxcala e pegar os artigos que foram traduzidos à sua época para o português. Certo. Já está lá. Tipo, se as pessoas que não conseguirem comprar o livro em inglês não quiserem. Muito bem. Eu vou ouvir na sequência, vai pensando já aí, Augusto, a questão da especulação financeira. Quero saber se vocês estavam comprados e vendidos em Petrobras, ou muito pelo contrário, vendo que a especulação foi ecumênica. Vou colocar aqui um recorte também na sequência, logo depois de ouvir o Fábio Reis Viana sobre a expectativa dele para o debate que a gente estava aqui com o Pepe Escobar sobre o livro dele. Antes, quero mostrar que se você que está nos assistindo está comprado ou vendido, você está ganhando ou perdendo muito, porque o nosso sinal no YouTube continua que nem um ecocardiograma desde que a gente começou a falar aqui de coisas mais sensíveis. Fábio Reis Viana, abre seu microfone. Boa noite, tudo bem? Você também está não no voo central, você está no horário de Greenwich, já que você fala de Évora, Portugal. Estou no extremo ocidente da Eurásia, como eu digo lá na minha ex-página do Twitter, que também foi bloqueada. Caçado na sexta-feira, depois que você, de forma muito abusada, veio aqui e falou: eu quero entrar na lista negra do imperialismo. Entrou. Olha só. Então, em relação ao Pepe Escobar, o que ele falou, eu achei muito interessante das guerras, ele usou o termo guerras eternas, né? Que é algo que vai ao encontro da ideia da guerra infinita, ou guerra ilimitada,
que essa nova postura americana, que não é nova, mas já tem uns 30 anos, só que ela vem se aprofundando desde a guerra do Iraque em 91. 2017, a nova estratégia coloca isso em cima da mesa. O Trump, paradoxalmente, foi um ponto fora da curva, porque ele não iniciou guerra nenhuma no governo dele. Ele até disse isso quando saiu num discurso, como uma questão de orgulho e tal. E assim, eu acho que ele fez até bem dizer isso, porque foi o grande feito da carreira política dele foi não ter iniciado uma guerra, apesar dele ser Ele desescalou as que havia, né? Tirou tropas, não todas, teve que compor, ceder ali também, mas não só não iniciou uma nova, como não escalou nenhuma e desescalou algumas. Sim. E assim, é uma grande... É bizarro ver a ex-presidente Dilma demonstrando passando essa imagem de ingênua, né? Mesmo se ela não... E também não importa se ela é ou não ingênua, porque eu acho até pior ela ter sido ingênua, porque demonstra o grau de despreparo dessa senhora em exercer a função de presidente da República de um país que estava em ascensão, ascendendo como uma potência do sistema mundial, e que havia se alinhado às potências euroasiáticas. É óbvio que o Brasil seria atacado, né? Não, eu digo em termos metafóricos, mas atacado em todas as frentes, né? No sentido da guerra de quarta geração. Eu acho estranhíssimo, porque o professor da UFRJ, o Fiore, era consultor do governo do PT, e assim, será que eles não escutavam o Fiore? Porque tudo que o Fiore diz, e o próprio Pepe Escobar diz, se confirmou, sabe? A impressão que dá é que eles deixaram a situação acontecer, né? É óbvio que aquela situação ocorreria a partir do momento que o país se alinha aos inimigos do Império, né? E aí vem o Império resolve reenquadrar a América Latina. Esse reenquadramento começaria a partir de 2007 com o golpe em Honduras, e vai seguindo, né? Honduras, que faz parte da América Central, Caribe, que é o Mare Nostrum dos americanos, que aqui é aquela zona lá intocável. Ali é a zona de influência mais próxima deles, que é equivalente à Ásia Central para a Rússia, né? E o leste europeu mais próximo, a Ucrânia, a Bielorrússia e tudo mais. Então, aí depois o negócio foi avançando para o Paraguai e chegaria ao Brasil, é óbvio, né? Por isso que eu também acho que a coisa não está, a situação não está terminada ainda do golpe no Brasil. Inclusive, eu acho que os militares podem ser descartados se eles não entregarem tudo que os americanos querem. Tá? Eles também estão sendo usados. Eles devem se achar muito inteligentes, o general Heleno tem lá a estrutura dele de espionagem, mas eles também são, dentro dessa lógica da ingenuidade, eu também vejo ingenuidade nessas pessoas, porque talvez, eu ia perguntar para o Pepe Escobar isso, a questão da Venezuela como alvo de uma próxima guerra, diante de um cenário de reescalada, porque os americanos já passaram muito tempo durante o período Trump sem iniciar uma nova guerra, e eles precisam da guerra para alimentar a estrutura deles de poder. Faz parte da ideia do universo em expansão. Eles têm que estar no topo o tempo inteiro fazendo guerra. Não importa se vai ganhar ou vai perder, eles têm que fazer guerra. E o eixo da guerra já não está mais só no Oriente Médio. O negócio talvez também esteja vindo para a América Latina e América do Sul. Ah, não, mas o Brasil ele já está no papo. Mais ou menos. Se for interessante aos americanos usarem o Brasil para iniciar uma guerra contra a Venezuela e depois descartar o Brasil, como eles fizeram com Saddam Hussein, que eles usaram Saddam Hussein na guerra contra o Kuwait e depois eles descartaram. Como eles fizeram com os militares da Argentina na Guerra das Malvinas. Exato. Aí o Saddam, o final do Saddam foi aquela imagem tristíssima dele sendo tratado como um cachorro, eles mexendo no dente do Saddam. Eu não duvido nada que façam a mesma coisa com eles. Podem fazer a mesma coisa com o Bolsonaro e com o general Heleno. Não duvido nada. Sabe, que eles usem o Brasil como um campo, como um ponto de partida para uma guerra maluca que não vai dar em nada, mas vai servir para criar um ambiente de caos total na região. Se isso interessar ao Império a partir de agora, isso pode ocorrer. Parece uma ideia maluca imaginar isso, que isso já, não é possível, porque a América Latina, a América do Sul, em particular, ela passou os últimos 100 anos como uma zona de paz, porque interessava
às potências que a América do Sul fosse mantida dessa maneira. Só que agora o jogo mudou, porque parece que está havendo uma nova corrida imperialista, e a questão dos recursos energéticos são fundamentais nessa corrida imperialista. E onde tem mais recursos energéticos é na América do Sul. Não só mais, mas também up for grabs. Não é instável politicamente como é o Oriente Médio, por exemplo. Né? Pelo menos é muito mais fácil de cooptar a própria elite, a própria oligarquia local para fazer o serviço sujo, como os militares estão fazendo. Você não precisa nem desembarcar, como ocorre no Oriente Médio. Aqui, Helena e companhia fazem todo o serviço. Olha só, como eu falei, eu queria pedir que vocês reagissem à questão da Petrobras, se vocês estavam comprados, vendidos, muito pelo contrário. Que eu queria mostrar a história do Umbrella Deal, né? Um acordo guarda-chuva, um guarda-chuva amplo, onde cabe todo mundo. Não foi só quem tinha informação privilegiada explicitamente à direita que ganhou dinheiro. Teve gente que talvez, aí por um tirocínio, sacou qual era o piso e ganhou 12% num dia, como foi citado na fala lá do Kiko Nogueira, do DCM, que estava na entrevista com a Dilma, com o Leonardo Atushi, no programa de ontem, né, que eles fizeram um fogo de encontro com o Exposed, que eu fiz ao vivo na terça-feira, enquanto a mamata era realizada. Mas veja só o seguinte, vou botar aqui na tela. Olha só, Piero Line está aqui mandando, está cumprindo o que eu pedi, ele está mandando aqui, já a gente volta a essa questão. Eu vou colocar aqui o vídeo, né, para não ficar o dito pelo não dito, porque às vezes o relato que o Kiko Nogueira fez, do que ele teria ouvido, do Eduardo Moreira, né, que se descreve como ex-banqueiro, mas ainda está operando o mercado, aparentemente. Né? Ele próprio falou que ele é o Kiko Nogueira se referiu ao Eduardo Moreira como alguém do mercado financeiro. Então, para não ficar injusto, porque talvez essa caracterização tenha sido distorcida, eu vou descobrir agora, eu vou ouvir junto com o Expressionauta, eu achei aqui essa menção a que ele faz referência na fala dele de ontem, dizendo que ganhou 12% em um dia em day trade com a Petrobras. Então ele viu de mais, não, mais que isso não desce, é hora de comprar e, sei lá, deu um tirocínio que ia subir e ganhou. Então acho que foi essa coisa que, mesmo pessoas que estão no âmbito comunicacional, dito alternativo e tal, a rifa do Brasil dá oportunidade de ganho também. Quem sabe, talvez, o Eduardo Moreira tenha seguido o conselho do Jones Manuel e mandado dinheiro para o PCB pelo Pix, ou então isso tenha viabilizado uma nova presença da Maria Lúcia Fatorelli para falar da rapina lá, e isso compensa, enfim, tem a transmutação, né? O dinheiro que era do crime vira o dinheiro da obra de Deus. Olha só, vamos botar aqui a fala, então, que parece que ele mostra até o recibo aí da operação, não deixa de ser uma propaganda sensacional, né? Quem quiser ganhar 12% também coloque a sua grana na Genial. Vamos ouvir aqui para ver se Kiko Nogueira fez ou não justiça a fala do ex-banqueiro Eduardo Moreira, que, atenção, uma pessoa super cordata, foi um dos poucos que abriu espaço para falar de Banestado lá atrás, mas, evidentemente, aquela questão, né? Se você está vendo um otário ali arregaçado, você vai, de repente, pegar alguma coisa também, enfim, não há uma objeção moral, de convicção, contra ganhar alguma coisa com a rapina do Brasil, ainda mais se esse dinheiro for usado para a revolução, para obras de Deus, o que você preferir. Vamos ouvir aqui. E que, ganham dinheiro nessas especulações, etc. Eu queria mostrar uma coisa para as pessoas, né? Eu, enfim, desde que eu decidi dar essa guinada na minha vida, né? Eu decidi levar uma vida, assim, o mais transparente possível. Claro, você não pode ter uma vida 100% transparente, porque você tem que preservar, né, a sua família, tem que preservar coisas da sua intimidade, né? Mas eu resolvi, né, expor para as pessoas como é que funcionam as coisas, né? E hoje eu resolvi fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz. Normalmente eu faço isso com as pessoas que fazem parte dos meus grupos de cursos ali de investimento, não sei o quê, porque ali eu tenho um certo controle de quem são essas pessoas, né? Sei que, enfim, são pessoas que já fazem parte de um ciclo mais íntimo, que a gente se encontra e etc. Mas eu resolvi mostrar o seguinte: você viu que a Petrobras, né, ela caiu 20%, depois de cair 7% num dia escandaloso, porque caiu 7% antes da notícia, né? Quando cai 7% antes da notícia, teve um monte de gente que ficou milionária, ganhou milhões, né, em cima de uma notícia que sabia antes. E como é que sabia antes? Porque o governo está todo aparelhado por pessoas do mercado financeiro. Cadê a CVM? Cadê a CVM? Como eu falei, enquanto estava rolando na terça-feira. Vamos lá. Aliás, não só, cadê o deputado da oposição, o senador e o presidente de partido, o ex-candidato à presidência que vai cobrar as informações da CVM sobre a formação das posições comprado e vendido? Cadê? Cadê? Vamos lá. É óbvio, né? Não tem como
um negócio cair 7% antes sem ninguém saber nada. É impossível, né? Então, tanto que disse ontem, tinha uma notícia que a CVM vai investigar e etc. Aí caiu 20% no dia seguinte. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês, obviamente eu disse não 100% de transparência, até para eu poder me preservar, mas eu vou mostrar uma coisa que, enfim, eu sei que pode jogar contra mim, mas eu faço questão de mostrar. Isso aqui é o seguinte, só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui é uma nota de corretagem, tá? Vocês estão vendo ali o nome, Eduardo Álvares Moreira, né? Do dia 22/2, né? Anteontem, onde depois da Petrobras ter caído 20%, eu, enfim, vi que aquilo era um movimento especulativo enorme que estava acontecendo, e aí eu comprei Petrobras. Porque, enfim, o negócio estava tão claro que era um movimento especulativo, que eu vou fazer assim, pô, na hora que esse movimento especulativo passar, em vez de deixar esse dinheiro com os especuladores, eu vou pegar um pedaço para mim, e eu sei que hoje em dia 100% do dinheiro que a gente tem é focado no ICL, é focado nas nossas iniciativas de poder ampliar o site, de poder ampliar nossas aulas, em fazer tudo isso. Então, sim. Então é aquela tal da transmutação, né? Pegar o dinheiro... Bom, é crime. Os marxistas vão dizer que é crime, com certeza, a especulação financeira. Mas, enfim, pegar o dinheiro do crime, levar para o padre benzer e vir o dinheiro que possibilita a obra de Deus. Então, segue isso aí, não sei. Eu queria perguntar isso também, uma coisa, se vocês acreditam nesse tipo de transmutação, né? Você entrar, né, junto com o pessoal que está na rapina do Brasil, aí aquela fraçãozinha que você pega, você usa. Porque eu me pergunto o seguinte, olhando isso daí. Quando você participa disso e torna ecumênico e mostra isso, primeiramente essa questão do corte de classe, de quem são os influenciadores da classe média, aí também estará ganhando junto lá no fundo, primeiro DI, quando o juro era alto, hoje em dia no fundo variável, até na especulação, day trade, esse caso foi um dia apenas, mas também cria-se um consenso, né, de que, enfim, todo mundo pode ganhar mesmo para que depois isso não é intrinsecamente ruim. Então, lá com as suas iniciativas comunicacionais de pedagogia, mal comparando, o Eduardo Moreira segue a máxima aqui do Jones Manuel, que falou que não tem problema nenhum ganhar. Ó, vamos lá de novo, ó, o seguidor dele, operar em mercado financeiro é anticomunista? Responde o marxista promovido pelo Big Tech. Assim, coisa incrível, né? Deveria ser uma contradição em termos, mas infelizmente no momento atual não é. Responde ele, não necessariamente. Isso considera claro que você não é um operador milionário. Não sei se é ou não é o caso do Eduardo Moreira. Vamos ver, de repente, eles não fazem live junto, eles podem ter esse debate, seria interessante. O Rômulo. Só concluir aqui, o Fábio, você já entra. Ó. Aí conclui ele, ó, o Jones Manuel. E pode doar parte dos seus ganhos para a luta socialista, doando, por exemplo, para o PCB. O Jones passa o Pix para facilitar. Aí, tudo certo. Fábio Reis Viana, abre seu microfone. Olha só, eu sinceramente, num artigo lá no final de 2019, eu falei sobre a possível subida, já estava subindo, né, do ouro, e ninguém desses picaretas de análise que vendem cursinho no YouTube de aprenda a investir, invista em tal ação, eu incluo inclusive essas pessoas, uma dessas pessoas que você citou agora, né, nessa história do picareta, né, essas pessoas ficam vendendo ilusão. E assim, o que eu aconselho como leigo nessa história é que as pessoas tentem entender como funciona o mercado financeiro por elas mesmas. O ouro subiu, e só depois que já tinha subido é que esses picaretas disseram que o ouro é um bom investimento, né? As pessoas deveriam aprender, porque esses caras não vão ensinar elas. Fábio, a explicação é sempre post-facto para manipulação do mercado. Se você olhar, ele próprio, Eduardo Moreira, fala isso. Eu identifiquei pelo movimento de manada que havia uma especulação, porque a primeira queda, o primeiro tombo, foi antes de sair a plantação, de que o general ia fazer uma intervenção e tal. Então alguma coisa era muito esquisita. Agora, certamente, aí fica até a propaganda positiva para o Eduardo Moreira. Ele sabia qual era o piso, quer dizer, ele sabia não. Ele intuiu qual era o piso do momento especulativo, a hora de comprar, para poder maximizar o ganho. Augusto Alves. Então, vamos voltar um pouco no tempo para não ficar parecendo que a história começou quando a gente nasceu, né? Como é uma crítica que muita gente faz ao pessoal da esquerda, inclusive. Olha só, se a gente recordar bem o que aconteceu entre 94 e 2000,
entendeu? Do 92, 94 e 2000, governo de Fernando Henrique, inclusive também no governo de Fernando Collor, onde ocorreram privatizações massivas. Perdemos a Vale do Rio Doce ali, entendeu? Teve o Plano Real, uma série de coisas, escândalos desse tipo. Perdão, Augusto, só na jogada da aceitação de moeda podre para pagar a Vale, isso daí o pessoal já, praticamente a União pagou para levar, porque quem sabia antecipadamente de que seriam aceitas as moedas podres, ou seja, obrigações da União externas inexigíveis, que não valiam nada, depois que foi vendida a Vale passou a valer o valor de face. Então, quem sabia antecipadamente, Fernando Henrique depois ia falar, eu aceito moeda podre como pagamento, ganhou, foi do zero ao infinito. É isso que eu queria dizer, que na verdade essas manobras ocorreram ali, porque não se trata somente de vender a empresa. Antes de vender a empresa, o pessoal tenta criar condições para ganhar o máximo possível, entendeu? Especulando em cima de todos os mecanismos possíveis antes de... tipo um porco, você não vai jogar nada fora. Não é simplesmente fazer um inventário da Petrobras, ver qual é o verdadeiro valor de mercado e vender a empresa, não é isso. Vai ter ainda muita especulação desse tipo até o dia que eles batam o martelo para vender a Petrobras. Eu lembro do que aconteceu quando teve que se passar da URV para o real, que tinha que se fazer uma desvalorização e que, do tipo, vários agentes do governo FHC, e ficou tudo provado depois, à noite, de madrugada, fizeram massivas conversões de URV para dólar, porque sabiam, com informação interna do Banco Central, do governo, que ia ter uma desvalorização no dia seguinte, que já deveria ter, inclusive, ocorrido muito antes e não tinha sido feita. O Paulo Guedes fez isso e ninguém falou nada ao longo do governo. A imprensa não falou, desculpa, a imprensa hegemônica, não digo ninguém, né? O que acontece é que lá naquela época essas coisas aconteceram, várias pessoas ganharam muito dinheiro com isso, entendeu? A começar com os próprios funcionários públicos do governo. Paulo Guedes fez isso durante o governo, ele falou algo, no dia seguinte o dólar subiu ou caiu, não me lembro. Aparentemente ele fez aquilo de propósito, para os amigos dele ganharem dinheiro. O que eu estou querendo dizer, Fábio, é o seguinte, é que esse movimento especulativo, jogando com os ativos da nação, é o típico jogo que a gente tem que esperar justamente quando privatizações são conduzidas da maneira como estão sendo conduzidas aqui. Não tem nenhum lugar do mundo, nos últimos 50 anos, que vendeu uma empresa do calibre da Vale do Rio Doce. Fizeram isso, acho que na Rússia tentaram fazer, e não conseguiram. Foi o momento em que o pessoal na Rússia começou a dizer, não, vamos dar um basta nisso aí. Tem até vídeos no YouTube com o Vladimir Putin, logo que assumiu o governo, chamando a atenção para essa questão. Porque se faz esse jogo, você entra nesse processo de privatização, não é que o governo diz assim, que deveria ser o fair play. Vamos supor que todo mundo no Brasil, por uma questão ideológica, na base mais honesta possível, diga, a gente acredita que temos que ter um Estado capitalista, 100% capitalista, não precisamos ser os donos aqui dos nossos ativos. Qual é a maneira que você vai fazer para vender, para privatizar isso aí? Seguindo as regras normais de mercado, tal e tal, sem estar pensando em esquemas de corrupção. É fazer segredo absoluto sobre a data em que vai ser privatizada, que vai ser privatizado, anunciar e dizer, olha, vai privatizar amanhã. E o valor é tanto. Menos do que isso não tem. Mas isso é corrupção. O que está se fazendo é que os caras estão anunciando, por exemplo, o mesmo movimento está acontecendo com os Correios. Eles começam a anunciar que vai ter a privatização, aí promovem esse debate, entendeu? Chamam a atenção para aquela empresa. E aí depois começam a fazer essas manobras que claramente vão baixar o valor da empresa. Muitos agentes deles mesmos compram essas ações, compram essas coisas. A pergunta básica que a gente deveria fazer é a seguinte: em primeiro lugar, por que a Petrobras está na Bolsa? A Petrobras é uma empresa estatal. Quem botou a Petrobras na Bolsa foi
o governo FHC, o governo Lula e o governo Dilma não compraram de volta, inclusive em um momento favorável, de toda a ascensão das commodities e tudo isso, eles não compraram de volta. Não, mas, Augusto, aí era o momento errado. Na realidade, o melhor momento para ter recomprado era justamente quando você acaba com isso e começa a questão de Lava Jato e a ação vai de um movimento especulativo para o buraco, a gente com essas reservas internacionais fantásticas, eu vou te falar o seguinte, que nem o Erdogan, não foi falta de sugestão não, pessoas como o Paulão, o nosso amigo aí, daqui a pouco eu pego o nome dele completo, comentava aqui, também foi tirado do programa por pressão de deputados do PT, ele e outras pessoas foram procurar as autoridades e falaram, olha gente, é a hora de usar as reservas para recomprar, tirar a Petrobras da bolsa, pior que bolsa, é a bolsa de Nova York, que abriu inclusive a jurisdição para Lava Jato. É hora de tirar, comprar e a gente ainda vai ter nós, a União vai ter um ganho, a população brasileira vai ter um ganho financeiro fenomenal, porque botou lá naquela oferta pública do Lula a um preço alto, a gente vai comprar agora que não está valendo nada nesse momento especulativo. O pessoal não quis porque era a sinalização errada de bolivarianismo e tal, Augusto. Que é uma outra maneira de você ver a questão, porque está tudo conectado. Você vê que no momento que você pega uma empresa do calibre da Petrobras, ou da Vale do Rio Doce, ou Eletrobras, e coloca na Bolsa de Valores de Nova York, você vai vender aí ações, daqui a pouco você tem dentro, na diretoria da sua empresa, com permissão de acesso a todo tipo de dado ultrassensível e interfaces com o poder público bastante fluidas e porosas, entendeu? Agentes externos. Então, tem todo um esquema. O que aconteceu, esse movimento especulativo que foi feito com a Petrobras, se você olhar do ponto de vista mais global, tem matéria até do Economist. Foi uma pinça global isso aí, porque muitas pessoas viram naquilo a possibilidade de especular, entendeu? Baixou o valor, sabem do valor da Petrobras, sabem, digamos, da situação geopolítica na qual o mundo está mergulhando, sabiam que ia subir inexoravelmente uma semana ou duas depois. Augusto, essa questão vai ficar flutuando. Exatamente. São dois ganhos que você falou, um aí, que é você desvalorizar o ativo, e o pessoal, no final, o controle vai ser dado. Aliás, a maior parte do capital social da Petrobras, não o controle do votante, mas as preferenciais, sobretudo, já está internacionalizada. A gente sabe que tem alguma parte aí de brasileiro com caixa 2 fora. Então, são dois ganhos. Primeiro, o ativo vai, mas até aí tem como você fazer esse ecocardiograma e ficar ganhando em cima. Inclusive, uma fonte muito informada, como é muito tempo o movimento especulativo para roubar, lesar a Petrobras, reagiu ao programa de terça-feira, inclusive me trouxe mais informação, porque eu não especulo, então não conheço a dinâmica, falou o seguinte, ele falou, olha, naquela época lá, de 2015, 2016, período justamente em que o Leonardo Atushi diz que teve um ganho de 50%, comprou a 4 e vendeu a 6, ele falou, não foi uma vez que houve esse ganho. Ela ficou ali entre 4 e 6, sobe e desce. Esse é o cardiograma que a gente está vendo agora. Ela ficou nesse movimento durante meses com aquela coisa. Lula na Casa Civil, desaba. O juiz barra, sobe. Aí não sei o que, barra. Aí sobe. Então, até você ir e pegar... O objetivo final é comprar a ação e ficar recebendo os dividendos. Esse pessoal está ganhando. Eles não estão... O pessoal que está com a ação, ele não está angustiando. Está caindo, está caindo. Não, ele no final vai ganhar o dividendo que ele tem, porque é essa gestão da Petrobras financiarizada para maximizar o ganho no curto e médio prazo de quem tem o capital social. Mas, enquanto isso, dá para ganhar muito dinheiro em cima das sardinhas com financiamento. Aí você veja, o Felipe Coutinho, deixa eu concluir, Augusto, e o Felipe Coutinho, presidente da IPET, que está nos assistindo, que foi citado aqui por mim mais cedo, ele muito nos distingue assistiu ao programa, ele fez uma correção que eu preciso ser justo aqui. Eu falei que ele tinha dito que o maior programa de privatização da história da Petrobras tinha sido com a Dilma Rousseff, e foi mesmo, mas não foi com a Graça Foster, foi com Ademir Bendini, que a Dilma Rousseff trouxe do Banco do Brasil para a Petrobras. Falou que foi um plano de privatização de 57,7 bilhões até 2018. Eu perguntei se podia citar ele, ele falou, pode, absolutamente. Augusto. Tá fechado. Desculpa. Eu ia justamente chamar a atenção para essas coisas aí que você comentou. Do ponto de vista político, o que mais, digamos, precisa ser notado, para mim é bastante irritante, em particular, é o fato de que da imprensa, digamos, mainstream, eu não espero nada. Mas na imprensa supostamente de esquerda, por exemplo,
Essa análise ela demorou a aparecer, e quando apareceu, aparece enviesada, entendeu? Com raros momentos, digamos assim, de sinceridade não calculada, sinceridade espontânea, digamos, sincericídio, né? Que parcial, é a história do Limited Hangout, Augusto Alves. Heading, fogo de encontro. Exatamente. Todos agentes, digamos, públicos, entendeu? Que especulam em cima de venda de influência, da informação em si, porque você imagina, o cara aí primeiro tira o dele, aí depois ele vende aquela informação e diz, eu te dei a informação que vai subir, que vai descer, você me dá uma percentagem, e por aí vai. Entendeu? Posso fazer um parêntese dessa história? Porque eu acho inacreditável, eu não sei se vocês comentaram aqui no programa, quando o ministro da Economia, ele falou alguma idiotice qualquer, daquelas que ele fala, e no dia seguinte o dólar subiu ou caiu, e ficou muito claro ali que aquilo ali foi proposital, e ninguém falou nada. Isso é corrupção. Isso é corrupção da grossa. Isso é claramente corrupção. Eu não tô... Tem uma entrevista, eu não sei se foi do Milton Santos ou de quem foi, que teria encontrado um amigo que teria sido presidente do Banco Central da Argentina. E aí ele encontra o cara para bater um papo, o cara disse que estava desempregado. Ele disse, você é desempregado? O cara disse, claro, eu era presidente do Banco Central, não posso no dia seguinte sair e arranjar um emprego, entendeu? Tá trabalhando para uma firma. Eu não lembro quem foi que deu essa entrevista, mas tem essa situação. Isso acontece todo o tempo. Vocês continuam, não sei se vocês estão falando de especulação no âmbito mais global, não sei se vocês continuam acompanhando a situação lá conectada com a GameStop, mas está tendo a revolta 2.0, está tendo a vingança dos Redditors contra a GameStop. A coisa está subindo novamente e com potencial de chegar a níveis mais elevados, entendeu? E aquilo que eu disse a respeito do Bitcoin não cair mais, nunca, abaixo de 40 mil, é isso aí. Caiu um pouco, mas estabilizou. Pois é. Augusto, essa questão é sensacional, a da GameStop, tinha que ser estudado por quê? Todo mundo sabe que a perspectiva dessa ação é cair muito, se não colapsar. Por quê? Porque ninguém compra game mais na loja física, ninguém compra console na loja física. A pessoa compra o console na Amazon e baixa na internet. Então todo mundo sabe que não tem futuro a estrutura de negócio atual. Mas você consegue aquela coisa do shorting e tal, não sei o que, fazer no curto prazo um movimento de valorização totalmente artificial, mas que, em geral, são os grandes hedge funds que ganham, e você vê que aquela história do espectro total no final, alguns hedge funds, inclusive o maior deles, a BlackRock, foi e ganhou em cima junto com os revoltados, Elon Musk e tal, você vê a artificialidade desse tipo de movimento. Então, eu tinha parado de acompanhar, mas parece que eles estão conseguindo fazer subir mais ainda, Augusto. Exatamente, então voltou a subir. Subiu com uma curva muito mais veloz, de anteontem para ontem, eu acho. Sim, e a gente pega, entendeu? A Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce e outras empresas importantes para a infraestrutura do país e expõe a esse tipo de ambiente, a esse tipo de procedimento, digamos, financiarização. Olha só, eu tinha prometido para o pessoal do grupo Telegram, que é um assunto que nós temos discutido muito lá, que é sobre a caracterização do colapso societário, como uma sociedade colapsa, né? E aí eu tinha prometido a eles que eu ia fazer até mandei a capa do livro para você, ia fazer um comentário básico sobre uma literatura sobre isso. Mas isso aí fica contratado, porque isso aí merece uma exposição completa no programa. Hoje a gente já está caminhando para a conclusão. Olha só, eu queria só ser justo em cima da justiça do Felipe Coutinho, né, que ele corrigiu, não foi a Graça Foster, que iniciou lá o programa de privatização maior de todos os tempos, sob Dilma Rousseff, sim, Ademir Bendini. A Graça Foster, ela foi uma das que possibilitou, querendo ou não, sabendo ou não, esse tipo de movimento especulativo, quando ela resolve fazer o drop-down dos ativos, faz aquela história do impairment da Petrobras,
compra e vende a narrativa da Lava Jato, lá foi 30 bilhões de prejuízo e tal, e faz ali a depreciação dos ativos. Então a Graça Forte tem esse mérito ou demérito no caso. Antes ainda da gente voltar aí e pensar, aí eu peço para vocês considerarem o que faltou sem entrar numa coisa amplíssima, porque a gente está chegando a 4 horas de transmissão, Piero Leiner me mandou aqui as considerações dele sobre a fala de Dilma Rousseff, é importante que fique no mesmo vídeo. Olha, ele falou o seguinte, reagindo aí à plantação de Dilma Rousseff com o detentor da novela Dilma, que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Ó. Número 1. O livro do Andrew Coríbico, nosso camarada, inclusive que me ajudou, Dilma, ele me ajudou quando o pessoal estava denunciando em massa a nossa transmissão no VK, ele que intermediou meu contato com o jornalista da RT, que por sua vez me colocaram em contato com o pessoal lá da técnica do VK, que possibilitou que você, caso derrubem de vez no nosso canal no YouTube, veja lá no VK. Então, o Andrew Coríbico, obrigado Coríbico, saiu na Rússia, o livro dele em inglês, o manuscrito, em 2015 apenas. No Brasil, em 2018 e 2019, pela editora do MST. Portanto, o Erdogan ligou antes disso. Ligou lá em 2013, no calor da coisa, para ele. E o Putin, como falou o Pérez Escobar, em 2012 ainda, antes de começar qualquer sinal. Guerra híbrida, entre aspas, essa expressão, era algo, então, restritíssimo, em que só os americanos falavam. Os russos ainda não tinham disseminado o termo e feito a sua própria conceituação. Número 2. Diz a Dilma, não tínhamos comprovado interferência externa, então, lá no calor de 2013. Mas aí lembra o Piero. Mas é justamente isso que o Erdogan estava dizendo ali. Ele estava dando subsídio. Mais do que isso, o próprio Vladimir Putin, conforme relatou o Pérez Escobar, falou, olha, a gente está sempre monitorando o que a NSA faz, a gente pegou, ali, quando o cara olha, a gente, não precisa nem entrar na mensagem, é o metadado. Quando eles viam toda a estrutura deles de cyberwar, guerra total, para um país é mudança de regime, é primavera. Praça tá aí, Síria, Líbia, Ucrânia e tal. E a gente viu que eles mudaram toda essa estrutura para o Brasil. Então vai ter mais ou menos dia. Aí em 2012, antes que os sinais se fizessem sentir. Então o pessoal avisou. E aí o que concluiu o Piero Leiner? Mandou isso em caps lock, falando assim, o seguinte, ó. Isso que o Erdogan falou e o Putin também, era a comprovação de que ela precisava. E aí qual é a síntese dele? Olha, eu achei que acima de tudo a Dilma se enrolou na resposta. Eu falei, pô, Piero, resposta com pergunta combinada, hein? Dilma sendo Dilma. E aí o Piero conclui, porra, o cara deu mole. Fala o seguinte, pô, a gente precisava disso, presidenta, para esclarecer. Combinadíssimo. Nem com a pergunta combinada, a Dilma Rousseff conseguiu fazer um head, um fogo de encontro digno, Augusto Alves. Com ela é complicado. Agora eu vou dizer que essa cronologia que você está fazendo com o Piero, inclusive, é bastante generosa, é bastante conservadora, porque existe evidência clara, entendeu? Basta ir na página da Wikileaks de 2010, 2011, com os vazamentos que estavam acontecendo, basta revisar todas as notícias do que anônimos, que traduzindo eram os hackers dissidentes da NSA, estavam vazando coisas em todos os lugares e invadindo, entendeu? Que tem, vocês vão encontrar lá todas os documentos que mostram como todas as versões, por exemplo, do Windows que era vendido na época para o governo brasileiro, eram devidamente, digamos assim, incrementadas, corrigidas para fazer backdoors. Tinha uma versão específica para a Venezuela, tinha uma versão específica para o Brasil, versões específicas para a Argentina. Inclusive, teve uma história que foi amplamente supressa na mídia. Hoje em dia, você vai encontrar isso muito, pesquisando muito, principalmente na internet profunda. Mas eu vou falar aqui para vocês porque eu tenho uma certa conexão com essa história. Em 2010 para 2011, um grupo de hackers chamado Luz Security, foi antes dos vazamentos de Snowden, muito antes. Um grupo de hackers chamado Luz Security, eles fizeram uma brincadeira com um cara de uma companhia chamada HB Gary.
HB Gary é uma companhia que desenvolve software, digamos, para segurança. A HB Gary tem uma subsidiária que se chama HB Gary Federal, que só vende para o governo americano. O cara da HB Gary, que era o CEO, se engajou em uma disputa de gato e rato com esses hackers do Luz Security na internet. E ele pensando todo o tempo que estava hackeando os caras hackearam ele. Sim. Mas hackearam só de brincadeira. Hackearam o laptop dele, ok? Eu estou falando de 2011. Hackearam o laptop. Ao hackear o laptop, ganharam acesso ao servidor da empresa. Quando chegaram no servidor da empresa, da HB Gary, que é a empresa grande, passaram para o servidor da empresa que só tinha como cliente o governo americano. E o que foi que eles encontraram lá? Um monte de software, entendeu? Espião para ser instalado em máquinas da Apple, do Windows e outras companhias que vendem software, e que tinha lá claramente pacotes para o Brasil. Na época, eu imprimi tudo isso, entendeu? E levei na Embaixada Brasileira, conversei com o pessoal lá, e não saí de lá até a gente mandar um e-mail para o Brasil avisando, tipo, olha, tem isso aqui. Sabe o que foi que responderam a esse e-mail? Qual o ano, Augusto, disso aí? Olha, registro histórico importante. Atenção, agora em Brasília, 17 horas e 23 minutos. Que ano e qual a embaixada brasileira, Augusto? Em Roma. Embaixada Brasileira em Roma. Certo. Isso foi 2011. La Piazza Navona, maravilhoso. É, sim, bonito aquele lugar, né? A gente mandou um e-mail com os documentos, os links, tudo isso. Não fui eu que escrevi o e-mail, não saiu da minha conta. Entendeu? Enfim. Depois eu fui informado... Augusto, só em complementação a isso, queria dizer o seguinte. Os hackers ativistas que nos ajudam a estar no ar, apesar dos ataques, que fizeram o Expresso voltar depois que o nosso sinal foi caçado, em ataques sofisticadíssimos, inclusive a rede da Swisscom, algo que está sendo investigado pelas autoridades suíças e segue sendo investigado, eles todos, não posso identificar muito, mas assim, alguns estavam muito ligados naquela história da Campus Party, o movimento software livre, que era... Atenção, presidente Dilma Rousseff, a senhora falou que é preciso ter uma estrutura, é preciso ter suporte. Eles foram voluntariamente no âmbito ali dos pontos de cultura, do Juca Ferreira, esse pessoal todo não precisou o PT, o governo PT, eles se ofereceram, olha, a gente está aqui, a gente quer isso aqui e tal. Foi rechaçado, o governo fechou com a Microsoft das backdoors, Augusto Alves. Você também deve ter acompanhado isso à época. Exatamente. Foi essa coisa que foi escandalosa na época, porque tinha tido um movimento anterior, durante o governo Lula, de colocar Linux nas máquinas do serviço público. Entendeu? Tipo, para qualquer pessoa, é porque a gente precisa colocar as coisas em perspectiva e lembrar, entendeu, as coisas que estavam acontecendo naquela época. Quando a gente mandou esse e-mail da embaixada, a resposta que veio lá do setor de segurança da presidência, tal, não sei, competente lá para fazer isso, sabe qual foi? De que tinha o Norton antivírus instalado nos computadores. Você está brincando? Cara, eu vi o e-mail. Eu não fiquei com cópia disso, como eu disse a você, não foi do meu computador, entendeu? Ai, gente, lei de transparência urgente, aí tem muito advogado que acompanha a gente. Colegas, por favor, lei de transparência, vamos arranjar esse e-mail, pelo amor de Deus. Augusto. E o que acontece? Os caras tinham o Norton antivírus. O Norton antivírus era um dos softwares que estava listado bem grande nos vazamentos, entendeu? A Norton como cliente da HB Gary Federal para implantar esses backdoors. E nada foi feito. Aquilo ali era já por si um escândalo. A gente tem que relembrar qual foi a reação de Dilma e do seu governo quando apareceu a notícia de que o celular dela estava hackeado. A reação aqui da Alemanha, por exemplo, é a seguinte, é que no instituto onde eu trabalho, Zoom, qualquer coisa da Microsoft, qualquer serviço cloud-based é proibido. É proibido, não tem lá, entendeu? Não se pode usar. No Brasil, aí o pessoal disse, não, vai fazer um outro cabo submarino para poder não passar o tráfego
pelos Estados Unidos. Porque você sabia que até, entenda, o mesmo Brasil, por isso que eu estava tentando explicar a Fábio, que é uma coisa muito mais ampla, o mesmo Brasil que foi lá se meter naquele balaio de gato, que é o Oriente Médio, e Caribe, onde está se engafiando Irã, com Turquia, com a Arábia Saudita, com Rússia, com o Afeganistão, há mais de 1000 anos que aquele pessoal está lá brigando entre eles e resolvendo as questões deles. Aí o Brasil foi, com Lula e Amorim, tentar se meter na questão nuclear do Irã. Chamado pelos gringos, depois eles vazaram a carta, foi o Obama que mandou a maçã envenenada. Claro, né? Exatamente. Foi, entendeu? Foi lá. E não cuidaram minimamente das questões locais. Então, essa é a questão. Comprando software com backdoor. A gente viu, eu falei aqui no DE, aqui na semana passada, ou retrasada, que eu coloquei aqui o documento que uns rapazes conseguiram, que a empresa lá, a CryptoEG, daí da Suíça, onde você está, que vendeu agora produtos para o Brasil, agora, em 2019. Sacou? Então, não dá, cara, para comprar essa narrativa de Dilma e do pessoal de que não sabiam, não tinham percepção. Porque é o seguinte, naquele momento em que Lula foi com Amorim tentar fazer o acordo nuclear iraniano, a guerra híbrida, entendeu? Não começou ali, mas todas as infiltrações, todas as operações de infiltração, de reordenamento de infraestrutura para comprometimento de privacidade, de dados, de uma série de coisas, começaram naquele momento. E provavelmente eles foram avisados pelos iranianos, foram avisados por todo mundo. E o boato que eu escuto reiteradamente é que eles dois, tanto Lula como Dilma, foram avisados muito antes de 2014, 2015, lá em 2012, 2011, porque a questão... Augusto, me permita a correção, não é boato. A postagem que eu mostrei aqui de 2020, Pepe Escobar colocou em letras garrafais. Telefonema em Dilma, telefonema do Putin, naquele caso ali para o Lula, em 2012. Então, é isso aí, entendeu? Nada foi feito. E aí não tem jeito. Como é que você quer fazer política externa altiva e ativa, como o pessoal gosta de dizer, e não cuida do quintal? Antes ainda de se envolver lá naquela barril de pólvora que é o Oriente Médio, como é que você vai para o colar de pérolas do Caribe, a área que é o quintal por excelência dos Estados Unidos, pegar mercado e tal, ali também era outra maçã envenenada, também foram os gringos que chamaram para a intervenção no Haiti, ali também foi a maçã envenenada, tanto quanto esse convite do Obama. A intervenção no Haiti foi particularmente nociva, e na verdade... E operaram, assim, você sabe, operaram a ubres do Lula e do Celso Amorim. Eu acho que sim. Eu acho que não dá para explicar isso sem considerar a questão da vaidade mesmo, entendeu? Porque a própria questão do Haiti, supondo que ela devesse realmente acontecer, o que eu discordo, acho que o Brasil não tinha que se envolver no Haiti sozinho, entendeu? Liderando tal. Era o presidente que estava propondo calote ao FMI, Augusto Alves, que foi retirado pelos gringos. Aquilo foi uma armadilha, a questão do Haiti, né? Dos americanos, aos ingênuos do governo Lula, ao próprio Lula. Mas aí que tá, não é uma questão de ingenuidade, na minha opinião. Ali foi uma questão do seguinte, o cálculo dos caras, porque era de que eles iam fazer aquilo para poder se associar com os Estados Unidos e contar com o apoio dos Estados Unidos para entrar no Conselho de Segurança da ONU. Mas eu posso dizer o que eu penso disso depois, em relação à questão do Haiti, porque naquele momento, o Augusto, já estava se configurando o novo momento multipolar do mundo, e o Brasil, só terminar o raciocínio, o Brasil, chega uma hora que você tem que escolher, não é simplesmente se submeter à Rússia, à China, e se tornar colônia desses países, porque... Naquele momento, e até agora, até o momento presente, a entente euroasiática tem mais a oferecer ao Brasil
do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm mais nada a oferecer, pelo contrário, eles também não querem oferecer nada, eles querem a vassalagem, eles já deixaram isso claro. E é impressionante que os nossos militares não tenham... Eu prefiro acreditar nesse ponto, até na boa-fé deles. Eu acho que eles não estão lendo. Não, Fábio, não. Inclusive, o Haiti tem tudo a ver com isso. Esse pessoal que foi lá para o Haiti, vamos lembrar que todos aí da confraria que está no GSI hoje, o pessoal foi comandante da missão no Haiti, começando pelo próprio Heleno. Esse pessoal todo ia passar, conforme o Piero já documentou aqui no programa, ia passar com fonte de dentro, ia passar fim de semana na Flórida, ia passar em Washington. Esse pessoal todo estava em contratos de pacotes aí bilionários de defesa, não, esse pessoal está todo pendurado, eles sabem que eles estão reféns. Não, isso sim, mas eu digo em termos de interesse nacional. Peraí, Fábio, rapidinho. Essa questão que o Romulo falou sobre a questão da Flórida é particularmente importante, porque Cuba está ali do lado. Poderia ser operado tudo aquilo de uma outra perspectiva. Poderia ser operado de uma outra perspectiva. Aquilo poderia ser usado justamente para promover uma integração, entendeu? Brasil, Venezuela, Cuba, no Caribe ali. E foi operado ao contrário, porque eles mandavam os militares, por exemplo, fazer férias na Flórida. Não era em Havana, por exemplo, que poderia ser. Então, ao entrar ali, obviamente que todas essas pré-condições estavam colocadas. E se alguém te coloca as pré-condições para você obter uma coisa e você aceita, não dá para dizer que você foi ingênuo, né? Não, tudo bem. Os militares não, porque em termos de interesse nacional e de eu divisão, não estou falando dos militares. Eu digo a elite brasileira, porque a longo prazo isso não tem como dar certo. O país eles estão todos pendurados, é que a gente insiste aqui na docecracia. Não é à toa que o Darío Messer é um ativo da inteligência israelense americana. Eles têm toda a elite do Cone Sul, pega pelo saco, esse pessoal todo que tem caixa 2 fora, e os odoleiros, tá todo mundo pendurado. Eles vão operando. Essa semana foi magistral, quando a gente pegou Lava Jato de Curitiba, pendurada na Lava Jato do Rio, pendurada no GSI. Isso é operado de fora, o pessoal é todo refém. Por isso que eles estão dando aparentes tiros no pé, eles estão reféns em gaulas de ouro. Ninguém tá pobre. Não, você não fica com pena. É o Brasil e a soberania brasileira que estão pagando esse resgate. Eu pediria que cada um aí amealhasse a sua consideração final por hoje. A gente já está com mais de 4 horas, porque eu quero terminar a transmissão com um recorte sensacional que mandaram aqui. Quer dizer, eu julgo que seja sensacional, porque eu estou comprando pelo valor de face a recomendação do nosso consultor sênior aí, que recomendou o livro de Pepe Escobar. Ele falou que o pessoal do Expressinho BR, você já conhece esse canal, você que está nos assistindo? O Expressinho BR faz recorte, você que acha o programa longo e tal, o pessoal faz aí a síntese importante, recorte e tal. O Expressinho BR fez um recorte publicado hoje de manhã, intitulado Antes, Glenn Greenwald de Simão Bolívar. Depois, Pepe Escobar, que esteve com a gente hoje, Manda Real. Um recortezinho de 5 minutos que eu vou colocar aqui para a gente encerrar o programa de hoje e ver junto com vocês Expressionauta. Começando aí a conclusão por Augusto Alves. Não, minha conclusão final só vou deixar um tema aí para o pessoal que está nos assistindo refletir, né? Vocês acham que é normal, digamos assim, aceitável, que a gente possa gerar dinheiro a partir de dinheiro, sem produzir nada, entendeu? Eu estou falando porque estão normalizando, inclusive a esquerda agora está normalizando a especulação usando ativos nacionais. Então pense nisso. Você sai com R$1 no bolso, dá uma volta no seu bairro e aparece R$2. Isso é possível? Isso não acontece. Alguém está sempre pagando, né? O dinheiro está fluindo de um lugar para o outro. Esse sim é um verdadeiro jogo de soma zero. Então, pensem nisso para poder reagir, criar a força, a coragem para reagir, porque eu espero aí, a gente vai ter, não vai rolar hoje, está tarde, mas em algum momento aí nas próximas semanas eu preparei já a resenha aqui, está aqui. Sim, senhor. Para a gente falar do colapso, porque essas são as situações que podem nos levar realmente a declinar como civilização no Brasil. É isso aí. Perfeitamente. Fábio Reis Viana, eu peço para você fazer a sua consideração final, mas antes eu vou só falar o seguinte, a referência, você quer entender a angústia do Fábio Reis Viana diante do suicídio tocado pela elite, mais do que do Brasil, de todo o Cone Sul, vá para o nosso programa de terça-feira, daqui o ponto, ó, cadê? 1:33 aqui, ó. Colocar na tela e assista, é 1 hora.
Você quer entender o que está acontecendo no Brasil? Por que isso acontece? Inclusive, por que os militares estão contribuindo para a destruição do Estado Nacional Brasileiro? Você vai aqui a esse programa a partir de 1h33 até 2h33. Em 2h33 eu entro nessa questão da especulação. Então, é 1 hora que a gente faz o resgate com tudo que a gente vem falando aqui, desde o primeiro mês do site. 2018, a gente falou quem era Dario Messer, a vaquinha lá, o achaque para pagar, comprar autoridades, o que ia acontecer. Antes, ninguém sabia, grosso modo, no Brasil, quem era fora do métier, que era o Dario Messer. Já falava. E aí, lá atrás, a gente faz o resgate, inclusive com a recomendação expressa do nosso amigo Mestre Rosseiro, que falou que o momento preferido dele do programa é quando eu, Romulus Maia, engato a sexta e pego os TQDs do Duplo Expresso com só print e botando. Então, é 1 hora para você compreender o que leva Fábio Resvena à exasperação. Fábio, para concluir por hoje. Pois é, até para concluir, até pegando um pouco no que o Augusto falou, se você sai com R$1 na rua, no Rio de Janeiro, se você tiver o coração mole, você vai voltar sem nada, porque o que mais tem é pedinte. O Rio, o que antes era localizado, Copacabana, a quantidade de pedintes, agora na porta da Globo, um amigo meu falou recentemente, no Jardim Botânico, os jornalistas da Globo almoçando e os pedintes ali batendo no vidro. Né? Isso até acho interessante, eles estarem fazendo isso, constrangendo essas pessoas por tudo que eles fizeram de ruim para o país. Mas é o seguinte, para concluir, o Brasil, no momento que estava ascendendo junto com as potências euroasiáticas, ele teve aquele cavalo passou correndo e ele pôde subir no cavalo, como a China fez na virada da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória americana, os americanos impulsionaram a ascensão chinesa, não porque são bonzinhos, porque era conveniente naquele momento. E a China aproveitou aquele momento e ascendeu e depois deu um bye-bye para os americanos. A China é um império milenar e eles têm um projeto de país. Né? O Brasil poderia ter pego essa experiência dos BRICS, essa oportunidade, para transformar isso em algo, num trampolim para a sua ascensão, em aliança com esses países, porque, de certa forma, seria uma forma de blindagem aos ataques do imperialismo americano e das outras potências estabelecidas europeias que se viram, que não queriam a ascensão do Brasil dos países periféricos. A realidade é essa. É óbvio que o país seria atacado. Né? Então, fica essa mensagem. Se houver outra oportunidade, né, no futuro, eu prefiro ser otimista. Talvez não na nossa geração. Né? Então é isso. Aviso não faltou na questão da informática, ficou inclusive registrado aqui depois do Augusto Alves, que fez questão de não saia da embaixada, fez um ocupar a embaixada, não saia da embaixada enquanto não enviar o e-mail. O pessoal aqui dos chefes ativistas, que certamente podem também fornecer o cronograma das ações, dos alertas que deram essa questão do backdoor, quando se trocou o Linux e o software livre pelo Microsoft Change Backdoor, tudo isso aí, e até com aviso de luxo, Putin e Erdogan muito antes da confusão. Está tudo na Wikileaks. Está tudo na Wikileaks. Digamos aqui, eu não falei nada que não seja público nesse momento. Está tudo na Wikileaks. Pois é. E aí, para ver que eu não estou aumentando na relação, assim, na perplexidade, né, com a execução ruim de uma tentativa de operação de spin e PR nas relações públicas, eu vou botar aqui o print de Piero Lerner, falando o seguinte, peraí, não pode aparecer o link, aí está aqui, ó, na tela, ó, ele botou aqui. Em síntese, né? O presidente Dilma, né? Aliás, não vou nem nesse caso tributar ela, né? Esse pessoal aí, cuidado com a assessoria de comunicação desse pessoal aí, dos tiozões do Piguim, que estão atrapalhando mais do que ajudando. Aí Piero Lerner sintetiza essa ideia como: achei que, acima de tudo, a Dilma se enrolou na resposta para uma pergunta combinada, né? E aí eu falei, a Dilma sendo Dilma. Bom, eu continuo sem conseguir acessar a minha conta do Twitter. O pessoal achou, olha aqui, eu vou colocar. Cadê aqui? O pessoal achou que com isso ia me derrubar, né? Então aqui eu mostrei, porque eu mostro os tweets, então eu falo, ele vai se atrapalhar e tal. Talvez tivesse sido melhor o programa se eu pudesse usar como subsídio o Twitter. Espero que não tenha sido de todo ruim. Por favor, vocês, pessoal, me dê o feedback. Foi a contento, apesar da sabotagem, ou não? Agora, eu fui abrir aqui sem estar logado, aí abre. Aí eu peguei, cadê mesmo? Aí legal. Peraí. Aí daqui, ó, Mestre Rosseiro falou o seguinte sobre aquela 1 hora. Quer entender o porquê que a elite brasileira está levando o país ao suicídio? Veja essa 1 hora do programa de terça-feira. E Mestre Rosseiro, que está aí desde o início conosco, obrigado, Mestre, falou o seguinte, ó. Os convidados do Duplo Expresso enriquecem o programa, é claro.
Mas o brilho maior mesmo é quando Rômulo Maia engata uma sexta marcha e faz um apanhado geral da juristocracia e docecracia brasileira, como nenhum outro faz. Nesse programa excepcional, da última terça-feira, a partir de 1h33 até 2h33, imperdível. E aí, não é por saber que a gente deixa de exasperar, como o Fábio Reis Viana acabou de demonstrar aqui ao vivo em cores. Para a gente concluir a transmissão de hoje, vou colocar esse recorte junto com vocês, Expressionauta. Esse recorte aqui, preparado pela galerinha do Expressinho BR, que não leva a nada, mas está compradíssimo em duplo expresso, a despeito de toda e qualquer sabotagem do sinal. Porque no final, Vladimir Putin garante. Dilma, ele garante, hein? Mas tem que estar querendo. Vamos lá. Isso é muito importante que surgiu na semana passada relativo ao Brasil, foi a revelação de que a Força-Tarefa da Lava Jato trabalhou em parceria com o FBI. Isso todo mundo já sabia, tal. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sempre soube, mas surgiram os nomes dos agentes, tudo isso começou a ser publicado. Todo o material do Intercept veio a público neste momento. Esse vazamento sobre a atuação do FBI agora, na sua opinião, também tem a ver com essa ação do Deep State, de alguma maneira? O que a gente quer entender também é qual que é o jogo que está sendo jogado para o Brasil. O Lula, hoje, deu uma entrevista para uma rádio gaúcha e falou o seguinte: olha, tá claro, o que a gente sempre soube agora está aprovado. O FBI atuou dessa maneira. Por que o vazamento? Por que o vazamento agora, na sua opinião? Olha, vocês estão muito mais bem abalizados do que eu, Leonardo. Eu não sigo o Brasil, você sabe. Eu não tenho tempo e eu estou fora há muito tempo. Vamos dizer assim, a percepção do Lula como um alvo de perseguição política imperial, consolidando-se no Brasil, não há mais como negar. E tudo isso está vindo a público muito rapidamente. Quando você para pensar no golpe de 64, demorou... Mas já podia ter vindo, isso já podia ter vindo à luz anos atrás, Leonardo. Poderia, mas está vindo agora. Né? Poderia ter vindo antes dele ser mandado para a prisão. Todo mundo sabe disso. Ou seja, quanto? 2 anos depois? 2 anos depois? Né? Mais de 2 anos depois? É o que eu chamo de limited hangout. Isso é um limited hangout. Agora não interessa mais saber isso, porque os fatos já rolaram e o Lula foi alijado ilegalmente de uma eleição importantíssima. Se isso tivesse vindo à tona antes, quando todo mundo sabia disso, aí sim é um furo jornalístico. Eu não considero isso furo jornalístico nenhum. Eu acho isso uma piada. Mas é importante, pelo menos, para a reparação histórica. Né? A gente sabe assim, quer dizer, o Brasil já perdeu soberania. A reparação histórica a longo prazo mas isso é outra história. A situação do Brasil é tão séria que precisa se pensar a curto prazo como remediar um desastre absolutamente inominável. Isso é muito mais sério. E não são essas revelaçõezinhas babacas que vão consertar a história, Leonardo. Me desculpe. Não é isso. Se fosse nos Estados Unidos, a minha opinião seria exatamente a mesma. E nos Estados Unidos, tudo que é importante em relação ao Deep State e os absurdos que acontecem na política americana, eles só vazam anos depois. Ou, às vezes, décadas depois. No caso do Kennedy, não vazou até hoje a verdadeira história. O 11 de setembro, pior ainda. Já foi demonstrado exaustivamente que as leis da física foram completamente... Elas desapareceram no 11 de setembro, tanto no Pentágono quanto nas Torres Gêmeas. E a gente nunca vai ter a verdadeira história. No caso do que aconteceu, os preâmbulos da Lava Jato, o interior da Lava Jato, vocês têm uma ideia de como funcionava. Vocês sabem perfeitamente agora todo o mecanismo da Lava Jato, como funcionou. Se esses furos tivessem vindo em 2016, aí sim a gente teria um verdadeiro furo jornalístico. Mas vim anos depois, fuck it. Really, fuck it. Não serve pra nada. E é isso que eu gostaria muito de poder conversar isso com o presidente Lula, se você conseguir armar isso. Leonardo, sério. Isso abre uma discussão, né? Isso abre uma discussão importantíssima, até que é um bastidor da história do hacker também, que é a decisão do Intercept, que eu acho que a gente deve falar sobre isso, porque eu sempre defendi, Joaquim, que eles abrissem todo o arquivo, né? Oi?
Obrigado, galerinha aí. Os tiozões, eles não sabem lidar bem com a internet, né? Deus perdoa, a internet jamais. Os prints e os vídeos como os diamantes são eternos, desde que salvos lá no Web Archive ou resgatados pela galerinha do Expressinho BR. Vamos concluir aqui do vídeo o último minuto. Como faz o Wikileaks. E eles não, eles defendem a posição de só abrir o que eles consideram jornalisticamente relevante. Eu vou te perguntar sobre isso, mas antes eu vou ler comentários aqui. Ó. Jung Max está dizendo, com 4 golpes de Estado em menos de 100 anos, o golpismo no Brasil já se mostra uma história que se repetirá ad eternum. Linda está dizendo, vai firme, Joaquim Delgatti merece ser respeitado. Leve a ele nossa gratidão. Vânia está dizendo, parabéns, família, bem-vindo. Família 247, bem-vindo, Joaquim. Então tá aqui, ó. A gente já atingiu 25% da meta, então pode ser que a gente já consiga deslanchar esse documentário, talvez na segunda-feira já. E aí eu queria dizer, olha, a gente está aqui com 9 mil pessoas ao vivo. Se cada pessoa doar R$3, R$2, R$3, a meta está alcançada. O documentário será financiado, produzido. Tem áudios, tem vídeos, tem fotos, tem todos os tipos dos materiais nesse arquivo. Sensacional, galerinha do Expressinho. Olha só, não tem... Olha, já fechei meu áudio, minha imagem não tem mais como botar. Assim, no Expressinho BR, olha, só tem 4.056 pessoas, 4.560 mil pessoas, gente. Como que você está perdendo isso? Aliás, para quem só ouve o áudio do programa, eu recomendo fortemente que você vá assistir esse recorte lá e veja. Eu gargalhei várias vezes aqui. Veja a animação que essa galerinha faz de primeiríssima, sensacional. Muito obrigado. E não tem ganho na bolsa, não tem grana de Dantas, não tem ouro nem criptomoeda que pague a satisfação de ter uma rede dessas. Muito obrigado, Augusto Alves, pelo inclusive registro que fez, Fábio Reis Vianos por suas considerações, Pepe Escobar reiterando o que colheu da sua fonte mais top de inteligência na Rússia, e Piero Lai, nosso mestre contra o efetuador da guerra híbrida, e todos vocês, personagens, inclusive quem faz os recortes. Olha, não tem criptomoeda nem ouro, não tem fiat nem riqueza real que pague o que eu sinto de orgulho sendo o curador dessa rede. Um bom fim de semana, estamos juntos. É verdade, é verdade, mas antes de aceitá-la, sequer a gente começou a contar o tempo para reação. Bom fim de semana, sim, bom fim de semana, porque a gente tem que se cuidar, e até a nossa próxima transmissão.